Bom dia. Tô gravando esse vídeo agora bem cedinho porque, por incrível que pareça, meus vizinhos não estão fazendo barulho, graças a Deus. Então, suas ovelhinhas diferentes desse meu Brasil, tem muita gente que chama a gente inbox lá na nossa página e pergunta, tipo, como que eu faço pra contar pra minha família, enfim. Faz esse tipo de pergunta que é super normal de fazer quando a gente tem medo, né, da reação dos nossos pais, enfim. Então eu vou estar contando aqui um pouquinho como eu fiz pra sair do armário. Na verdade, eu acho que eu sempre soube que eu gostava desde quando eu era criança. Só que quando eu era criança eu nunca entendi isso direito. O primeiro beijo que eu dei na minha vida foi no meu primo. E aqueles beijos de criança, né? E aquele ditado, gente, nunca vamos falar que dessa água não bebereis. O meu primeiro beijo que eu dei em uma menina foi uma prima minha também. A gente tem umas coisas, né, com primo. Quando eu era pequena, eu sempre jogava bola na rua, eu gostava de brincar de esconde-esconde, de queimada, de polícia e ladrão. Eu tive essa infância, gente. Olha pra você ver como é que eu já tô velha. Os meninos que brincavam mais dessas coisas. Então, assim, eu sempre andei com menino. Ou seja, se fosse pra eu gostar de menino, eu ia gostar de menino, porque eu só andava com eles, mas eu não gostava. Eu gostava de brincar com eles. Ai, meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus, isso não é meu mundo, meu pai. A primeira menina que eu acho que eu gostei de verdade foi uma menina que morava no meu prédio, que eu contei, que é a ex-crush. Eu nunca cheguei pra minha mãe e me assumi pra minha mãe, porque a minha mãe, ela descobriu isso da pior maneira possível. Minha mãe era deficiente auditiva, eu já contei que minha mãe era surda. Eu tinha medo da minha mãe descobrir pelo fato da limitação da minha mãe. A escolaridade da minha mãe era baixa, minha mãe fez até a 5ª série e meu pai era policial militar. Como que eu ia contar? Não ia, né? Quando eu tava na 8ª série, eu comecei a namorar uma menina do meu colégio, mas era um namoro assim, bobo, não teve nada demais. É mentira! E teve um dia que ela tava lá em casa e foi muito engraçado. Eu não sei se foi engraçado ou se eu fui idiota. Eu tava com ela no quarto, a gente tava sentada na cama e eu tava chupando um pirulito. Então assim, eu tava com um pirulito na mão e comecei a beijar a menina. E eu sempre trancava a porta do meu quarto, só que parece que, não sei o que aconteceu, foi o Satanás que agiu na porta. Porque a porta tava destrancada e a minha mãe abriu a porta e deu de cara comigo lá, beijando a boca da menina. Aí minha mãe abriu a porta e virou, que isso? E eu toda assustada assim com o pirulito na mão. Mãe, o forninho caiu! É o pirulito, mãe! Gente, eu juro por Deus, eu falei isso pra minha mãe. Aí minha mãe olhou assim pra mim e falou assim, depois a gente vai conversar sobre isso. Boladona. E eu fiquei morrendo de medo. E minha mãe veio conversar comigo, eu pedi desculpa, eu falei que foi sem querer. É mentira! Mas a minha mãe, no fundo, já sabia. Eu não tenho culpa de eu parecer um pouco um gay. Então, assim, eu nunca precisei chegar pra minha mãe e falar pra ela, assim, ai, eu gosto de menina. Minha mãe sempre assim, meio que soube. Eu nunca precisei falar a todas as meninas que eu namorei, a minha mãe sabia que eu namorava, mas eu nunca falei pra ela. E minha mãe, assim, ela nunca teve problema com nada disso. Ela sempre me ajudou e sempre tava do meu lado. Pra eu falar sobre isso é até meio complicado, porque a minha experiência com minha mãe foi muito boa. Meu pai, ele meio que sabe, não sabe? Meu pai, ele é doente, enfim, então pra ele é mais difícil de entender qualquer coisa é difícil pra ele entender, porque ele é doente. A minha irmã também reagiu bem, os meus sobrinhos, enfim. Gente, a minha esposa, que eu sou casada com ela hoje, quando ela começou a namorar comigo, ela foi lá no Facebook e ela me tirou do armário. Ela colocou lá em relacionamento sério com Bruna. E todo mundo viu que eu estava num relacionamento sério com ela, Sabrina. E aí minha família inteira, que já sabia, né, teve certeza. E o meu problema foi com a minha família, porque conhece a famosa família tradicional brasileira? Aquela família mesmo cheia de gente homofóbica, cheia de gente racista, cheia de gente reacionária. É a minha família. A minha avó mesmo não teve nenhum problema com esse tipo de coisa, assim, comigo. Minha avó me trata muito bem. Só que uma parte imensa da minha família, tipo, me odeia. E me odeia porque grupinho de WhatsApp, né? Eles fazem piadinhas sobre homossexual, enfim, algumas delas até tentando me atingir. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. E eu entrava e caía de pau e caía xingando, porque eu não aceito que faz piada mesmo, porque isso não é piada. Aí você deve estar pensando, mas isso é uma piadinha, não sei o quê. O tanto de gente que tá sofrendo, sabe? Pra sair do armário, pra se assumir. Eu acho que assumir a palavra é muito feia, né? Parece que a gente tá cometendo uma coisa errada. É pra se aceitar, sabe? O tanto de gente que sofre pra se aceitar e contar essa aceitação pras famílias. E o tanto de gente que é assassinada. Então eu não aceito que faz piada com isso. Do mesmo jeito que eu não aceito que faz piada com...
Do mesmo jeito que eu não aceito que faz piada com trans, eu não gosto e se eu tiver que brigar, eu vou brigar, sabe? É um assunto muito sério, tem pessoas morrendo, sabe? Apenas pelo fato de ser a pessoa que ela é, sem estar fazendo mal nenhum pra ninguém. Em relação à minha família, foi bem difícil, assim. Eu cagueando, eles não fazem diferença nenhuma na minha vida. Os que me criticam são os assim, sabe aquele parente que você vê uma vez ou outra na vida e quando você vê, você é mau cumprimento? Eu tive muito problema, assim, em questão com família, assim, não com minha mãe, mas eu sei que tem gente que passa por situação muito complicada e a mãe não aceita, o pai não aceita e a família não aceita e a pessoa sofre em silêncio. É por isso que é bom a gente ter amigos pra gente chegar, pra gente conversar. Acho que se você tá passando por uma situação difícil, é só você que entende o que você tá passando, mas nada que um bom amigo não pode chegar e conversar com você, enfim. Eu posso falar que a gente pode passar por tudo isso, mas não tem nada que possa ser melhor do que a gente poder ser quem a gente é, sem ter nenhum tipo de corrente prendendo a gente, assim. Hoje eu me sinto mais livre, eu sou feliz do jeito que eu sou. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, mas com o tempo a gente vai aprendendo a filtrar o que a gente quer captar, e quando a gente quer captar aquilo que as pessoas que gostam da gente mandam, né, que é o amor, é o carinho, tudo fica mais fácil. Pra você que tá passando por um momento que eu nunca passei, que é esse momento difícil, de não saber como que fala com a mãe, com o pai, procura um amigo, conversa, sabe, troca uma ideia com alguém que pode te ajudar. Se vocês quiserem, vocês podem estar chamando a gente inbox lá na página, a gente pode trocar uma ideia. A gente tá no mundo por uma razão, assim, eu acho que não adianta a gente criar um canal no Facebook, no YouTube, fazer uma coisa muito grande, sendo que isso não vai passar apenas de um vídeo, de uma mensagem. Eu tenho vontade de participar, de poder ajudar de qualquer maneira que eu puder, assim, além dos vídeos. Se vocês precisarem conversar, chama a gente lá na página, enfim, vamos trocar uma ideia. Costumo falar sempre no vídeo que a gente precisa se unir, sabe? Procura uma pessoa que você gosta, senta, conversa, troca uma ideia. Se estiver passando por um momento difícil e quiser trocar uma ideia na internet, pode chamar lá na página. A gente sempre responde as mensagens que a galera manda lá na página da Sapatão Reflexiva. Eu tô falando sério porque eu vi umas notícias muito tristes essa semana, um menino que foi espancado pelo pai. Então, assim, essas coisas me deixam chateada. Como que eu posso estar completa, sabe? Eu sei que eu posso sair, andar na rua de mão dada, mas eu sei que tem gente que não pode, eu sei que tem gente que sofre com isso. Como que eu posso ser feliz se uma pessoa que é igual a mim não consegue, entendeu? Então, essas coisas me afetam muito. Então, se você quiser, chama a gente lá, a gente troca uma ideia. Se você quiser contar um pouco da sua história, eu acho muito legal a gente trocar experiência, porque a experiência pode ajudar quem tá passando por uma situação que você pode ter passado, enfim. Não deixa de comentar não, troca uma ideia com a gente, vamos nos ajudar todos. E um beijinho pra todo mundo, fiquem bem aí.